Tudo bem com você? Hoje nós vamos resolver um problema histórico e vamos também resolver um problema futurístico. Quando você pensa em passado, presente e o futuro, normalmente nós pensamos numa realidade que foi nos ensinado na escola, como se nós pudéssemos dividir em 3 partes, e então vou usar essa mesma didática, essa mesma lógica, mas na verdade isso tudo está muito misturado, está muito interligado. O passado não é só aquilo que passou, o passado é também a sua realidade de mentalidade, quando você ainda não consegue se concentrar totalmente no presente. E o futuro também não é só aquilo que está para vir, mas é aquilo que você planeja e às vezes também fica preso por lá. Existe uma grande necessidade do ser humano em voltar lá atrás, no passado, para fazer coisas boas ou ruins e também para ir ao futuro para fazer coisas boas e ruins. Como assim boas e ruins? Boas e ruins no sentido de que pode ser benéfico para você vir aqui de vez em quando e pode ser ruim para você vir aqui de vez em quando. Depende do que é que você vai buscar, depende qual é a sua conexão com o seu próprio passado. E também, também em relação ao futuro. Pode ser bom, pode ser interessante você ir no futuro. Como assim, Jacob? Vou viajar para o futuro? Não, a nossa mente é que viaja. O corpo fica aqui, mas a mente viaja para o passado e viaja também para o futuro. Pode ser muito bom eu ir no futuro, eu posso ir no futuro, fazer um planejamento, eu posso pensar algo para o meu futuro, para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 20 anos, ou eu posso ir lá para detonar o meu dia, o meu presente. Então, eu quero que você se esforce para entender que existem 2 formas de você viver. Uma forma, ela vai ser ruim para a sua vida e outra forma, ela vai ser saudável. E nós estamos buscando aqui saúde, saúde integral, saúde para o seu corpo, como? Fazendo exercício físico, tendo uma alimentação de melhor qualidade, tendo um sono de melhor qualidade e principalmente um controle do estresse. Como é que você faz o controle do estresse? Talvez você tenha um trabalho, uma família e toda a família tem problemas, você mesmo tem vontades, anseios e isso gera estresse. Trabalho gera estresse, trânsito gera estresse, vontades de conquista gera estresse. Às vezes desânimo gera estresse e essa guerra de passado, presente e futuro também geram estresse. E quando essa guerra de estresse está muito relacionada ao passado, presente e futuro, isso influencia demais o meu dia e aí esse estresse ele pode ser exagerado, ele pode passar da conta. E aí esse controle mal feito, a má gestão do estresse, ela vai culminar num adoecimento físico. Por incrível que pareça, muitas pessoas estão doentes hoje porque elas estão adoecidas por causa do estresse. Principalmente quando a pessoa não faz atividade física e quando ela tem uma alimentação ruim. E aí, consequentemente, tem um sono ruim. Então, já vou começar a colocar aqui. Esse quadro aqui de cima, ele é o quadro, digamos, inadequado. A forma inadequada de viver é quando o seu passado, ele toma muito do seu dia. Eu até coloquei isso aqui mais curvado, mais abaulado, para representar uma invasão do seu passado dentro do seu futuro. Mostrando aqui, para ficar bem claro, que o futuro aqui pode existir 2 contextos.
Pode ser assim com muita invasão do passado e muita invasão do futuro no presente, ou pode ser também, eu vou deixar assim, mas poderia ser também que o presente estivesse sendo invadido pelo passado, mas não pelo futuro. A pessoa não tem perspectiva nenhuma, não pensa nada sobre o futuro, então o futuro está aqui sozinho e isso tudo aqui seria... Vou ter que apagar para exemplificar o que eu quero dizer. Existem maneiras diferentes de estar em estresse em relação ao presente, passado e futuro. Uma delas é quando o seu passado domina quase tudo na sua vida. É quando tudo que você vai falar, você associa ao seu passado. Você está sempre na sua mente, está sempre um loop, um vai e volta infinito de que você não foi bem cuidado pelos pais. Faltou paternidade, maternidade. Isso é quando você ainda está agarrado num problema aqui do passado de uma forma extrema. Você reclama que você não teve condições financeiras no passado. Que a sua família não te deu condições para você estudar, para você se educar e daí vai. Então você pode ficar preso a essas coisas ou não. Nesse caso aqui, nesse exemplo, o futuro, existe essa possibilidade de você estar tão preso no passado que você está com depressão e você não se interessa pelo futuro. Existe também o caso em que você vai ficar demasiadamente, também por causa do passado, mas você fica demasiadamente focado no futuro. Isso gera um descontrole dessa maneira. Aqui está o seu presente esmagado. Aqui está o seu passado, que é uma base para esse problema aqui, que vai gerar uma enorme ansiedade. Por quê? Porque o futuro, ele ainda não existe. O futuro, você antecipa ele vivendo corretamente aqui. E o passado você resolve. Agora vamos lá, vou voltar aquele desenho primeiro, o rabisco inicial, que ele vai ajudar a gente a pensar nas duas perspectivas. Vou pegar uma caneta aqui mais forte, possa me ajudar mais. Como é que a gente resolve isso? Seu passado está invadindo o seu presente. O seu futuro está invadindo o seu presente. As realidades de quando você não resolve o passado é de que você vai tender à depressão. Pode ser uma depressão passiva ou uma depressão ativa. Pode ser aquela depressão que a pessoa fica mesmo de cama, que ela não quer ver nada, não quer ver ninguém, que ela não consegue trabalhar, ou pode ser uma depressão ativa. Às vezes a pessoa tem emprego, ela tem horário para cumprir, ela sai de casa, ela tem marido, ela tem filho, mas na verdade ela faz tudo sem energia nenhuma, ela não tem vontade de fazer. Como é que a gente resolve isso? Bom, para resolver isso, eu preciso primeiro aprender a fazer a gestão dessa emoção e resolver o que tem aqui no passado. Qual é o problema do seu passado? Você não teve um pai presente? O seu pai não se relacionou com você
de uma forma paterna, amorosa, ele não provia todo o cuidado, todo o amor, toda a atenção, toda a disciplina que era necessário, você ainda está presa nisso, você não consegue se relacionar bem com seu pai, bom, você precisa perdoar o seu pai. Como é que eu faço isso, Jacob? Ah, meu pai já morreu, ou meu pai mora muito longe. Bom, se o seu pai já morreu, você pode, até mesmo olhando para uma parede, isso é tão profundo, apesar de ser simples, você pode olhar para uma foto dele ou para a parede mesmo e conversar com ele. Ah, meu pai já morreu, como é que eu faço? Você usa uma parede como uma representação do seu pai não está ali, mas você pode dialogar com ele, você pode brigar com ele, você pode reclamar com ele, você pode chorar com ele, você pode dizer que ama ele e você pode, enfim, perdoá-lo. Isso é profundo, chega a me arrepiar. Você pode fazer isso, já assisti a alguns filmes que as pessoas fazem isso lá na lápide, de frente para a lápide, no cemitério onde foi sepultado o pai ou a mãe, aquela pessoa que ela quer resolver com ela. Mas é assim, é simbólico, mas transforma você, né? Se o seu pai, sua mãe ou quem você precisa se desligar dessa mágoa já faleceu, você pode usar até uma parede. Jacob é a pessoa que eu queria me retratar ou corrigir isso dentro de mim, está viva, mas é uma pessoa muito difícil. E se eu falar com ela, eu vou me magoar mais ainda. Ok, existe essa chance também. Então você pode fazer esse mesmo exercício falando com a parede, ou com um quadro, ou com outra pessoa. Você pode chamar um amigo e dizer, olha, eu quero que você represente aqui agora a minha mãe. E eu vou falar coisas para você, e você vai me ouvir, e você vai... não sei, se eu te abraçar, você me abraça, e eu vou aqui perdoar minha mãe, eu vou corrigir esse relacionamento. Se você fizer isso, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito vão buscar o caminho da cura do seu ser. Por quê? Porque você está abrindo ali aquela dor, aquela ferida, e você vai expor aquilo que precisa ser exposto. Você não pode se vitimizar nesse processo, você tem que ter o foco de que você quer ser restaurado nessas emoções. Bom, esse é só um exemplo, pode muita coisa estar te prendendo ao passado, não é só o fato de perdoar. Por exemplo, você pode ter uma dívida, você pode ter perdido uma oportunidade, você pode ter feito uma dívida. Imagine que você tentou abrir uma empresa e aí não deu certo, e aí você ficou com uma dívida. Você também precisa resolver isso. O caminho é totalmente diferente, existem inúmeros tipos de dívidas, e aí o que você tem que fazer é isso com sensatez e justiça. Vamos supor que você deve a uma pessoa e não ao banco. Então o que é que você deve fazer? Você deve procurar essa pessoa. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você deve 10 mil reais para uma pessoa. E você hoje não tem condições de pagar isso aqui em 10 vezes de 1.000. Vamos dar esse exemplo. Mas essa pessoa quer que você pague. E você também quer pagar porque você não se sente bem, que sua vida não está indo para frente. Bom, o que que você pode fazer? Você pode ser honesta com você mesmo, você pode reduzir os seus custos e você chamar essa pessoa e dizer para ela assim, olha, eu só consigo te pagar se for 20 vezes de 500. E você fala, você já leva o primeiro 500 para essa pessoa. Você fala assim, eu lamento muito o que aconteceu, mas eu quero ser honesto e quero te pagar. Tá aqui. Ou, se nem isso é possível, você procura ela e diz, olha, eu estou organizando minha vida, o máximo que eu posso fazer para você
é pagar você 40 vezes de 250. Eu vou fazer de tudo para honrar esse compromisso. Mas eu vou pagar você. Tá aqui. Bom, então esses são dois tipos de problemas totalmente diferentes, mas quando você resolve, quero que você entenda o seguinte: você está angustiado porque você tem uma dívida. Quando você dá o passo de resolver e você se compromete seriamente com aquela pessoa, ou aquela instituição, se for o banco, o processo é outro, mas você também procura, e eles é que propõem como você vai pagar. Melhor ainda se você procurar um advogado em caso de dívida com instituições financeiras, como o banco, ok? Mas quando você dá o primeiro passo, emocionalmente você já resolveu. E aí você tem que aprender, mentalizar isso, que aquilo está resolvido. Que a única coisa que você tem que fazer é incluir no seu orçamento, suponhamos que seja esse valor, os R$250 que você se comprometeu em pagar. Então você não precisa mais viver aqui no passado, preso aqui no passado em relação àquela dívida. E se for uma coisa de perdoar alguém, pode ser pai, mãe, pode ser ex-namorado, ex-marido, pode ser o filho, pode ser qualquer pessoa. O caminho é você tomar essa atitude, que pode ser você com você mesmo, e ter uma pessoa que você pode contar, pedir ajuda nesse processo. Esse aqui, que é o seu Criador, ele está muito interessado em que o seu coração seja curado, que você seja feliz, que você não viva nas amarguras do passado, que você seja feliz hoje, que você desfrute a sua vida com plenitude, ok? Então eu vou continuar aqui o exemplo infeliz de uma pessoa que fica presa no passado. E também vou colocar no mesmo bojo, suponhamos que a pessoa fique também presa no futuro. É a pessoa que não é feliz no hoje, ela não desfruta o hoje. O hoje dela, o presente dela está aqui totalmente estrangulado aqui. Ela não sobra tempo, ela não sobra alegria, ela não sobra energia para desfrutar do dia dela, do presente. O presente dela é, ora, visitando a biblioteca do passado, ou ora, visitando o futuro imaginário. E quando isso acontece, exageradamente no futuro, tem-se uma enorme ansiedade. Ansiedade por quê? Porque eu não tenho dinheiro para me aposentar. Se eu continuar como estou hoje, daqui 20 anos, eu não vou mais aguentar trabalhar, e eu não tenho casa própria, ou eu só tenho uma casa própria, ou eu não tenho carro, ou eu não tenho uma renda fixa, meu salário não é muito grande, e aí como é que eu vou me aposentar só com um salário mínimo? Ou eu tenho medo de morrer, daqui 20 anos eu posso ter uma doença. E isso é a forma errada de viver o futuro, é viver em função daquilo que você não pode controlar. Uma busca na mente de uma estabilidade que não existe para seu ninguém, nem para o homem mais rico, nem para o homem mais saudável do mundo. Isso existe. Bom, então como é que a gente resolve isso? Agora eu vou pegar o quadro de baixo para a gente pensar e mentalizar como é que tem que ser a nossa vida, como é que pode ser, deveria ser, não tem que ser, porque talvez a maioria das pessoas vive nessa angústia aqui de excesso de passado ou excesso de futuro, ou excesso dos dois, e muito pouco de presente. O que acontece com a pessoa quando ela está nessa situação aqui? Ela não tem energia para a vida, ela não tem vontade de acordar pela manhã, ela não tem vontade de fazer aquilo que ela está fazendo naquele momento. Ela
acaba descompensando, então ela vai buscar uma recompensa imediata na comida ou nos prazeres sexuais desordenados, fora do casamento. Ela quer o agora, ela quer ir no shopping, fazer uma compra com cartão de crédito porque não tem dinheiro, ela quer ir num restaurante e comer mais do que devia, quer comer doce, quer abusar do açúcar, das gorduras, enfim, a alimentação desequilibrada. Esse é o presente de quem está agarrado no passado ou no futuro. Essa vida não presta. Então, qual é a proposta? A proposta é resolver o passado. Ah, se eu tivesse feito isso 5 anos atrás, se eu tivesse feito aquela faculdade, ou se eu tivesse mudado de país, esqueça. Se não existe. Se não existe. Isso aqui não existe. O que você fez, você fez. Se tem algo para resolver, se tem algum trauma, se tem alguma barreira, se é você com você mesmo, por exemplo, se é uma coisa, um caminho que você tomou na vida. Ah, eu resolvi estudar esse curso e não aquele. E você está ressentido com você, esquece isso. Não há garantias de que esse outro pensamento que você tem, ao invés de ter feito educação física, eu podia ter feito curso de biologia. Não há garantias que, por exemplo, no meu caso, que eu seria mais feliz ou estaria melhor emocionalmente, financeiramente, se eu tivesse feito a outra graduação que eu tinha em mente. Ok? Não existe garantias, então se não existe. O que eu tenho que fazer? Se isso me ofende, se isso me dói, eu tenho que resolver, eu tenho que conversar comigo mesmo, colocar eu de frente para eu mesmo. Assim como eu dei o exemplo de você conversar com a janela, como se você estivesse vendo o seu pai, você pode conversar com você mesmo e dizer, olha, você fez o que era possível, você fez o seu melhor, está muito bem resolvido isso, vamos deixar isso para trás e agora vamos aproveitar essa experiência. O passado ele tem que ser um professor, uma escola, um aprendizado. Você espreme daquele passado, daquela história ou daquelas histórias que você viveu, você espreme aquilo e tira algum proveito, tira algum ensinamento. Então você, imagina aqui que seja um quadro que você vem. Aqui você está, sei lá, talvez 40% da sua mente está voltada para as angústias do passado e 30%, 40%, 35% está preso nas perspectivas do futuro, e aí sobra aqui 75%, sobra 25% da sua energia para o seu dia. Agora veja, tudo que eu tenho, tudo que você tem é o hoje. O amanhã já passou, desculpe, o ontem já passou, o amanhã ainda não existe. Agora imagine uma pessoa vivendo apenas com 25% da energia dela, da vontade dela, da capacidade mental dela. Imagina ela vivendo apenas com 25%. É aquela bateriazinha que tem 4 risquinhos e você só está aqui, ó, no vermelhinho, 25%. O que é que eu sugiro para você? Resolva o seu passado, está aqui. Vira uma biblioteca que não gasta a sua energia. Tem aqui 1% de visita ao dia. Por que a gente usa 1%?
Por que uma pessoa saudável vai usar 1%, 2%? Isso é simbólico, esse número, esse percentagem, ok? Por que eu vou usar esse 1% do meu tempo, da minha energia no meu presente? Para tomar decisões. Por quê? Porque quando eu aprendo, quando o passado é um professor, ele vai me ensinar, então eu tenho que tomar uma decisão aqui. Por exemplo, você quer comprar um carro, aí você fala, cara, na última vez que eu comprei um carro, eu não tinha dinheiro, eu tinha só 10% para dar de entrada, e eu dei esse 10% de entrada, só que o carro que custava X, como eu parcelei tantas vezes, eu paguei 2X. E depois eu vendi ele por X de novo, então eu tive um prejuízo, porque esse 10% que eu dei de entrada eu perdi, e vamos supor que você pagou no carro 40 mil, mas na verdade você pagou 80 mil por causa das parcelas. Então você perdeu 40 mil mais os 10% de entrada, sei lá, 5, 10 mil. Isso foi no passado, então agora você no presente tem um professor, você vai tomar uma decisão de comprar um carro, você pensa, não, então o que eu vou fazer? Eu vou juntar mais dinheiro primeiro, quando eu tiver 50% do valor, aí eu compro o carro e eu vou parcelar só em 12 vezes a diferença. Porque assim eu vou pagar bem poucos juros e eu não vou ter um prejuízo nesse bem, nessa aquisição. Ok? Então o passado ele é um professor. Eu uso aqui um pouco de energia, mas eu não fico aqui. E o futuro? O futuro é onde você também usa energia, mas não é na ansiedade. Você coloca aqui uns 5%, eu vou colocar aqui um pouco maior do que no passado, porque no passado você só visita para pegar a experiência, para tomar a decisão para hoje. O futuro você pode investir um tempo do seu dia para planejar o seu futuro. Planejar uma viagem, se você quer fazer uma viagem fantástica, você planeja, você vê o roteiro, você vê as despesas que você vai ter naquela viagem. Ah, eu quero sair daqui, não sei, vamos supor que você mora no Rio de Janeiro. Ah, eu quero ir para uma praia em Prado, na Bahia. Como é que é o melhor caminho? Aí você vê se você vai de avião, se você vai de ônibus, se você vai de carro, você vê o preço da pousada, você calcula toda a despesa, você planeja o melhor tempo possível, escolhe quando é que tem menos chuva para você ficar, né, curtindo a sua praia e tal. Quando você calcula todos os gastos, aí você fala, eu calculei os gastos, agora eu separei o dinheiro, eu tenho o dinheiro todo para fazer a viagem. Então, o que você está fazendo? Você está investindo sua energia para o futuro. Isso pode ser para abrir uma empresa, isso pode ser para investir nos estudos, isso pode ser enfim, para qualquer área da sua vida. Pensar, planejar, vou fazer uma economia aqui todo mês para eu ter no futuro um dinheiro, uma reserva para eu me aposentar. É uma energia que você está aplicando para o futuro. Isso é muito positivo quando você faz isso. Então é para isso que serve o futuro. Você só visita o futuro na forma de pensamento, na forma de visualização, mentalização, não na forma de ansiedade. Ai meu Deus, o que vai acontecer comigo daqui 20 anos? Não, não faça isso. Não acabe com o seu presente. Agora sim, eu e você, se nós decidirmos fazer isso, passado, resolvido e professor, nos ensina algo, e futuro, planejamento para algo que eu quero para daqui 6 meses, 1 ano, 20 anos. Quando eu coloco essa quantidade de energia mínima no passado e no futuro, eu tenho um presente, ficou lindo aqui, né, que eu já coloquei a essência de tudo no centro aqui da nossa conversa. Quando eu distribuo pouca energia,
me sobra um presente real. Isso aqui se chama hoje. Eu tenho batido nessa tecla e vocês vão me ver falando nessa mentoria muito sobre isso. Eu preciso estar apegado ao hoje. É tão interessante, isso é tão forte. Vamos chamar agora o passado de ontem, ontem mesmo, o dia, literalmente o dia de ontem. E o futuro do dia de amanhã, que é depois dessa noite que eu vou dormir, a próxima noite. O ontem e o amanhã não me dão energia para agora. A energia, a vontade de viver esses 25% que eu falei aqui, e aqui eu estou colocando 94% da minha força, da minha energia, do meu dia. O meu dia de hoje ele é recarregado baseado no quanto eu deixo no meu passado. Então eu começo o dia, você acorda com 100%, com 100% da sua energia, vou colocar aqui. E se você acorda e faz aquilo que eu te sugeri, que é você renovar, primeiro você escolhe, você dorme bem, você dorme numa temperatura adequada, numa cama boa, bastante escuro o quarto, numa quantidade de tempo em horas suficiente para um bom descanso, no mínimo, não sei, a maioria das pessoas precisa de 6 horas a 8 horas de sono. Algumas pessoas dizem se sentir muito bem dormindo menos de 6 horas. Ok, tenho amigos que dizem, se eu dormir 5 horas estou perfeitamente descansado e depois do almoço tiro ali meia hora de sono, então 5 horas e meia. Eu particularmente, se eu dormir 7 horas, eu me sinto totalmente renovado e nem preciso tirar cochilos durante o dia. Se eu dormir menos de 7 horas, aí uma meia horinha depois do almoço também me cai bem. Mas 7 horas, que é o meu normal. Dormir 10h30 da noite e acordar 5h30 da manhã. É, para mim, muito bom. Ok? Quando você acorda, quando eu acordo, nessas condições, tá, gente? Nós acordamos com 100% da nossa energia. 100% da nossa capacidade, da nossa vontade, do nosso entendimento pleno. E aí, você vai fazer o quê? Você vai começar o seu dia fazendo a mentalização, fazendo a reflexão, lendo um bom livro, falando com Deus, fazendo aquele exercício da renovação que eu mostrei para vocês, respirar, inspirar, fazer uma prece, agradecer, mentalizar uma coisa boa no seu dia. Se você tem naquele dia, hoje eu tenho que treinar, tenho que trabalhar, e depois tenho que buscar meu filho na escola, então vou fazer isso e vou ser muito feliz. E aí você coloca seus sentimentos, suas emoções numa atitude positiva, de que as coisas vão dar certo, mesmo que você tenha que solucionar problemas importantes naquele dia. E aí você sai de casa, você está com 100% das energias. Ou mesmo que você não saia de casa, você tem que resolver seus problemas em casa mesmo. E aí você tem que tomar uma decisão. Surge alguma coisa, você tem que tomar uma decisão. Bom, você vai gastar 1% de energia ao seu celular. É igual o celular, vai descarregando. 1% da energia você vai gastar como? Visitando o passado, peraí, eu tenho que tomar uma decisão. Mas eu já fiz isso antes, ou fiz algo semelhante. Eu posso aprender com isso no passado. Quando você é resolvido, vamos supor que a pessoa passou por trauma muito grande na família. E aí alguém ofende ela, aí ela tem que tomar uma decisão. Como é que eu vou agir com essa pessoa que me ofendeu, ou que não foi gentil comigo, não foi simpática? Se a pessoa não é resolvida, ela volta lá no passado e fica remoendo o dia inteiro aquilo. Ela fala, fulano não presta, fulano é ruim, fulano não sei o que, fulano me distratou, não sei o que. Isso é o passado da pessoa roubando o presente dela. Quando a pessoa está falando mal dos outros,
é o passado dela voltando. Então, quando alguém falar mal de você, ou você conhecer alguém que é fofoqueiro, ficar falando mal dos outros, tenha compaixão dessa pessoa. Não é que ela é má, ela simplesmente não vive o presente, ela não cuida da vida dela, ela volta no passado, por causa das angústias do passado dela, ela volta lá e fica se ferindo, ela fica se cortando emocionalmente. Mas quando você é resolvido e alguém tenta te ferir, você já sabe, opa, para eu não gastar energia aqui, vou usar só 1% para me lembrar que eu posso perdoar imediatamente essa pessoa que não está sendo honesta ou gentil comigo. Eu posso perdoar e não carrego essa pessoa. Porque não perdoar é carregar aquela pessoa. Imagina quem não perdoou 3, 4 pessoas. Está carregando um batalhão nas costas. Então você tem um problema para resolver. Pronto. Alguém que disse que ia entregar um material na sua casa, não entregou, ou entregou e não estava como você queria. Você toma aquela decisão baseada numa experiência do passado. Você baixa a sua energia para 99 e está perfeito. Você está com 99% da bateria da sua vida. E aí você senta em algum momento do dia e diz, não, eu quero planejar aqui a minha aposentadoria. Então eu vou, a partir de hoje, todo mês eu vou guardar 5%, vou repetir aqui o valor, né? 5% daquilo que eu ganho. E você pode pensar, mas 5% é muito pouco, mas é melhor do que nada. Então eu vou guardar 5% do que eu ganho para eu ter uma reserva de emergência lá no futuro. Ou, se não é o caso, para outro propósito qualquer. Você está pensando no futuro e você está tomando uma ação agora. E aí você está aqui gastando um tempo do seu dia, talvez você sente 30 minutos do seu dia para planejar o seu futuro. Isso é ótimo, é um ótimo exercício. E aí você vai baixar a sua bateria para 94. Pergunto a você, quando o seu celular está com 94% de bateria, ele está cheio ou não? Ele está capaz ou não? Ele está totalmente capaz. Com 94% de bateria, seu celular está cheio. Se alguém perguntar, como é que está seu celular? Tem bateria? Você vai falar assim, tá cheio. 94%. Ou seja, estou dando um exemplo aqui, hipotético, né? É simbólico, mas você, quando resolve o passado, só volta nele para um aprendizado, e o seu futuro significa planejamento da sua vida, em que, dependendo do que você vai planejar, você vai gastar 3, 2 diariamente, 1%. Se você começa a fazer isso sempre, daqui a pouco você quase não gasta energia para planejar mais nada, porque você já planejou tudo e você só cumpre o que você tem que cumprir no seu dia. E aí acontece uma coisa linda. A sua vida passa a ter muito mais sentido. Ao invés de você ter um passado te consumindo e um futuro de ansiedade te consumindo, ao invés de angústias e tristezas do passado e aflições e ansiedade do futuro, você tem um lindo presente aqui. Quando o dia é de sol, você contempla a luz do sol, as flores, a beleza. Quando o dia é de chuva, você desfruta do cheiro de terra que sai quando a água bate naquele primeiro momento de chuva, como aconteceu aqui ontem, aqui na minha cidade ontem, quando começou a chover, subiu aquele cheiro de terra molhada. É tão bom. Você só percebe isso, você vê a flor, como eu estou olhando aqui na minha janela, tem uma flor ali que eu não sei o nome, eles chamam de Maria Sem Vergonha, eu acho. E aí eu consigo ver como ela é tão bonita. No centro ela é mais rosada, mais escura e mais nas pontas, nas pétalas, nas pontas das pétalas é mais clarinho, quase caminhando para o branco. Você consegue notar a beleza da vida, o sorriso de uma criança. Você consegue ter alegria em ser gente, em ser filho de Deus. Isso tudo acontece quando você está
presente. O presente também significa estar presente. A coisa mais maravilhosa da vida é quando você consegue se concentrar no hoje. E aquilo que você está fazendo pode ser escovar os dentes, pode ser orientar, disciplinar um filho. Você tem prazer naquilo porque você está presente. Você literalmente vive no presente e você está presente. Presente. O resto é ilusão e tristeza. Se você pensa em ser feliz no futuro, quando você tiver muito dinheiro ou qualquer coisa assim, quando você tiver suprir alguma coisa que você acha que não tem hoje, isso é ilusão e decepção. Quando você está agarrado na angústia do passado, isso é uma depressão sem fim. Mas quando você está presente, o que importa é o hoje e vale a pena aquilo que você está fazendo agora. Gente, veja a minha satisfação. Eu acordei 5h40 da manhã e aí fiz as minhas orações, deixei a leitura da Bíblia para depois desse nosso momento aqui. Peguei o quadro, liguei as luzes, preparei o cenário, coloquei a câmera sozinho e eu estava pensando em entregar essa informação para você, em ajudar a você viver o seu presente. Tem coisa melhor do que isso? Eu estou vivendo o meu agora. Eu estou envolvido com o que eu estou fazendo. Não me interessa, nesse momento, não me interessa as contas que eu tenho que pagar amanhã. Não me interessa que daqui 20 anos eu vou ter 64 anos, porque eu já tenho 44, daqui 20 eu vou ter 64. Não me interessa se eu vou morrer daqui 5 anos ou se eu vou viver até os 100 anos. Por quê? Porque o hoje, para mim, é muito real. O hoje, para mim, é muito presente. Quer dizer que eu estou conseguindo aplicar essa teoria que eu estou ensinando para vocês. O passado tem cada vez sido menos importante no sentido de visita. Eu visito porque é um professor, mas as coisas aqui dentro estão resolvidas, não estou carregando mágoas e traumas. De vez em quando descobrimos um ou outro, porque ainda temos lá guardado. Algum acontecimento nos leva à mentalidade do passado, e se aquilo traz sofrimento, opa, preciso resolver. Preciso resolver. Eu não fico mastigando um problema. Quando eu vejo e entendo que ainda tem algo do passado, pode ser do passado ontem, ou pode ser do passado de 20 anos atrás. Eu preciso resolver. E o meu futuro, eu tenho aprendido também a planejar, mas tentar não ficar nele. Hoje talvez eu teria ainda uma dificuldade em relação ao futuro, talvez gasto aqui 10% da minha energia com o futuro. Parte planejando e parte só pensando. Pensar aleatoriamente sobre o futuro não é muito bom, tá? Isso traz um pouco de ansiedade. Então, acredito que estou bem livre da depressão, mas a ansiedade, ela ainda nos consome. Mas eu não respondo de maneira errada. Por exemplo, já fiz muito ficar até 2, 3, 4 horas da manhã acordado por ansiedade. Não faço mais. 10 horas, 11, mais tardar, meia-noite, estou dormindo. Mas na maioria das vezes, entre 10 e 11, por quê? Porque tem esse compromisso de gravar todos os meus materiais bem cedo, enquanto ninguém está acordado. Daniel está dormindo, Stephanie está dormindo, os vizinhos estão dormindo, não tem ninguém fazendo barulho, só os pássaros me acompanham tão cedo. Então, minha querida,
Invista no seu hoje, resolva o seu passado, planeje o seu futuro. Planeje o seu futuro de forma que você sinta felicidade. Não tente planejar um futuro muito brilhante. Vamos supor que você ganha hoje 3 mil reais por mês, 5. E aí o seu futuro você fala, daqui 20 anos eu quero estar ganhando 200 mil reais. Aí se torna tão distante que aquilo te dá ansiedade. Não, vá passo a passo. Planeje o próximo ano. Se você ganhar 5 mil reais por mês, um exemplo, planeje que no próximo ano você tenha mais uma renda. Não um emprego que te dê 6, mas pode ser também. Mas planeja ter uma próxima renda. Talvez você tenha 5 mais 2 daqui um ano ou 2. Então sempre planeje o seu futuro como se você estivesse subindo uma escada. Veja degraus e você vá planejando próximos degraus, ok? E passado resolvido. Gente, espero que isso fique no seu coração. Você fala para você mesmo, eu quero viver o hoje. Cara, nós só temos o hoje. Se eu não viver o hoje, o futuro não existe. Eu tenho que viver o hoje. Se eu viver mal o hoje, o futuro diminui as chances de ser bom. Para eu ter um futuro melhor, eu preciso ter um hoje saudável. Então, é por isso que temos que fazer exercício praticamente todos os dias, mesmo que eu só faço musculação 3 vezes na semana no seu programa. Ok, mas faça uma caminhada nos outros dias, faça um alongamento em casa. Não seja aquele sedentário ativo, que é o que vai na academia, treina 3 dias na semana, mas o resto da vida inteira dele, os outros 4 dias e as outras horas desses dias que eu treino, é só sentado ou deitado. Não seja esse sedentário que treina, ok? É muito melhor para a sua vida você ter um tempo de qualidade. Faça uma caminhada, faça um alongamento, vá num parque, veja coisas bonitas, enfim, vai ver gente bonita, vai ver coisas bonitas, vai se deslocar. Sai da sua rotina que te deixa presa aí, talvez no passado, ou agarrado numa ideia de futuro. Viva o seu hoje com alegria, com intensidade. Aproveite mais o seu tempo. Gente, abandona o vício de ficar rodando telinha. Se você pegou o seu celular para aprender algo, ok. Se não, só para ver conversa, só para ver Big Brother, cara, história da vida dos outros, não perca seu tempo, porque isso é viver de ilusão. É o limbo, não é nem passado nem presente, é o nada. É você passando ali, vendo fotinha, Instagram, inútil. Todo mundo hoje está viciado nisso. Eu tenho que usar a internet, eu trabalho na internet, mas eu tenho que ficar me policiando toda hora, porque por qualquer instante, ao invés de entrar na minha plataforma, fazer o que eu tenho que fazer, eu posso simplesmente rodar a telinha. E isso é viver no limbo, é viver na fantasia do nada, que você perde literalmente seu tempo, você procrastina e você rouba da sua própria alma o direito de viver o hoje. Então, viva o hoje, resolva o seu passado e planeje o seu futuro. Mas viva o seu hoje com toda a energia que Deus te deu. Deus te abençoe.